Apontamentos diretos de Hu Xin a seus discípulos, do livro Behind the Mind. Narração Paulo Ribeiro. Pergunta o seu discípulo: Mestre Hu Xin, o senhor poderia me ensinar a transcender este mundo? O mundo não é mais real que o indivíduo que o vê. A nossa experiência do mundo inteiro nada mais é que nossos pensamentos sobre ele. Esses pensamentos não têm existência contínua. Eles desaparecem no instante e logo são substituídos por outros. A sucessão cria a ilusão de continuidade. O que é o mundo senão a soma dos seus conceitos? Quando tu conheces a verdade sobre ti mesmo, o mundo é transcendido. O mundo é uma coleção de objetos. Aquilo que percebe os objetos não pode ser ele próprio um objeto. Tu és isso. Aquele que percebe. Pergunta: quando o Senhor diz que somos cegos para o modo que somos, o que o Senhor quer dizer? Os nossos impulsos, como espécie, são dedicados a satisfazer desejos da sensualidade, da aquisição, da autoafirmação e da segurança. E ao mesmo tempo nos protege contra a morte ou o abandono. Estamos cegos para o habitual. Aquilo que é habitual não recebe atenção. Como tal, não temos consciência da nossa natureza mecânica, a menos que ela seja trazida para a atenção. Isto nos obriga a tomar consciência de coisas das quais nós normalmente não estamos conscientes. É somente ao vê-las que nós podemos começar a transcendê-las. Pergunta: Mestre Hu Xin, os pensamentos continuam a invadir a minha meditação. Eu não consigo afastá-los. O teu estado natural é livre de pensamentos. Os pensamentos surgem, projetando uma pessoa no mundo. É tudo imaginação. O que tu realmente é está além da imaginação. Sendo assim, descobrimos o nosso verdadeiro ser quando paramos de imaginá-lo. Deixe os pensamentos virem, mas não lhes dê atenção. Pergunta: como pode o Senhor sugerir que o indivíduo é uma ilusão? Parece-me ser bastante real. Todas as ações aparentes são ações da força da vida, trabalhando através do corpo. Ela é o único ator, apesar das vossas crenças. Ao acordar pela manhã, o eu, que é consciente, torna-se o eu, a pessoa. As memórias dos dias anteriores retornam. Os planos para o futuro continuam como antes. Esta é a narrativa de um eu que é uma coleção de experiências, encontros anteriores que são seletivamente filtrados e reenquadrados para manter uma caracterização persistente do que pensamos que somos e, mais importante, como gostaríamos de ser percebido pelos outros. O corpo surgiu como um óvulo fertilizado. Antes de ser infundido com consciência, era inerte, morto. Quando a consciência está terminada, o corpo está morto novamente.
O corpo é inerte da mesma maneira que uma bandeira é inerte. Somente quando alimentada pelo vento pode a bandeira tremular. Pergunta: Mestre Yu Sim, sinto que estou mudando, melhorando, mais perto do meu objetivo. O que posso fazer para acelerar isso? Podes tu abraçar o céu? Não tenha saudades de uma casa que nunca deixastes. Permanecer no ser consciente é mais do que uma mera realização intelectual. O buscador deve se dissolver. O que resta é o que está lá desde o início, antes da instalação de qualquer crença. Pergunta: Mestre Yu Sim, venho diante de ti porque não estou tendo nenhum resultado com os meus esforços. O que o Senhor me aconselha a fazer? Quando a luz do sol atinge um objeto, ela cria uma sombra. Da mesma forma, a luz da consciência atinge a forma de teu instrumento e cria o que em essência também é uma sombra, o eu aparente. Que esforço essa sombra pode fazer? Tu és capaz de cozinhar o alimento com um desenho do fogo? Pergunta: Mestre, como eu posso remover essa noção de meu que tanto permeia? Quando tenho uma breve estadia em uma hospedaria, eu não reivindico o jarro de água ao lado da cama como meu. Da mesma forma, quando se entende que esta aparente vida é apenas uma breve estadia, a noção de meu não surgirá. Pergunta: Mestre, por que eu não vejo o que o Senhor vê? Tu aceitas a própria mente como teu mestre. Tu a ouve e a obedece às suas instruções. Não me admira que tenhas te afastado tanto da tua verdadeira natureza. Pergunta: Mestre Yu Sim, me disseram que o Senhor pode me ajudar a me tornar ilimitado. Se é assim, por favor, me instrua em teus caminhos. Primeiro, descubra quem é que atribuiu a limitação a ti. Tu descobrirás que é apenas a ti mesmo. Como tu mesmo te definiste? A limitação é a essência da personalidade. Investigue se mentiste para ti mesmo ou não. Isso é tudo. Pergunta: Mestre, por que te recusas a recomendar alguma prática? Todas as práticas exigem fazer algo. Como tal, elas reforçam a gaiola que te aprisiona, a noção de um fazedor. Qualquer método, por mais promissor que seja, fortalece a estrutura do ego, aumentando ainda mais o caos. Isso é como colocar um gato para vigiar uma tigela de leite. Apenas ser não requer fazer. Essa é a única prática verdadeira. Meu mestre, qual é o seu entendimento derradeiro? Falo apenas para aqueles que estão devidamente preparados para ouvir. E acredito que tu tens essa preparação. Pois então, ouve. Tu começarás a compreender quando não mais houver demanda por compreensão. Não há caminho para obter a compreensão e nem alguém que possa obtê-la. O padrão que foi
instilado em ti é falso. Qual poderia ser a saída de um eu imaginário praticando eliminar um eu imaginário? Como alguém poderia se interessar em se liquidar? Tu ficaste confuso, como um homem tentando diluir o oceano. É um erro acreditar que se está como ser separado do ser. Tu está confuso. Tua verdadeira natureza não é um estado. Todos os estados são fenomenais, enquanto o que tu és não é. Sempre foi assim. Tu és aquilo que sabe que tu és consciente. A prática que são destinadas a produzir probabilidades alteradas, estados aprimorados, nunca produzirão aquilo que é anterior a qualquer estado. Essas são todas práticas de desejo e satisfação, tornando-se práticas. Elas são tão inúteis quanto velas frias no escuro. Tudo é atividade autocentrada e autodirigida. A procura é de um eu, por um eu e para um eu, sempre em busca de confirmação e reafirmação. Isso é exatamente aquilo que tu queres te livrar. Essa é a ideia de ser alguém. Tu não consegues ver que está preso por cordas que tu mesmo teceste? Tu está confuso. A busca é apenas para aqueles que estão confusos. Tu és como um homem que não tem fogo e ainda assim está coletando lenha para cozinhar. A insegurança surge quando se depende de algo que é inseguro em si. Esse eu sou está contigo, onde quer que esteja e quando quer que esteja. Ao negligenciar isso, tu está confuso. Tu te limitastes a algum recinto consciente, acreditando que o corpo é tu. Aprisionas a ti mesmo em uma cela de 4 paredes: intelecto, mente, corpo, sentidos. Tu acredita que as portas das celas estão trancadas, encontrando um prazer perverso em teu próprio encarceramento. Fazes todo o esforço para perpetuá-lo. No entanto, estou aqui para apontar-lhe que não é necessário planejar fuga alguma de uma cela cujas portas estão destrancadas. Nada pode te libertar porque tu já és livre. Estás apenas confuso. O protagonista é imaginado. Tu estás confuso e a autoindulgência é o resultado dessa confusão. Ser uma pessoa espiritual é apenas outro conjunto de vestimentas que o eu veste. Como o brilho da luz do sol é para o morcego, o ego é para aqueles que têm a visão clara. As necessidades são orgânicas, enquanto os desejos são autocentrados. Mantenha-te consciente dessa regra e a atividade autocentrada nunca te enganará. O mundo não tem existência separado de ti. O mundo que tu experimentas é um ponto de vista, o teu ponto de vista, e não tem mais validade do que outro ponto de vista, contrário do que tu dizes a ti mesmo. Isso é uma visão limitada e distorcida. Seres conscientes e o mundo são coincidentes. Juntos, eles constituem o ser. Não há aquele que vê, não há vista. Há somente o ver a si mesmo, a visão do ser. Isso é aquilo que não pode ser conhecido porque não há outro para conhecê-lo. Isso é aquilo que só pode ser encontrado onde não há presença nem ausência.
Essa presença consciente é a expressão da própria presença. Discerne que, em todos os momentos em que se está desperto, há a experiência direta dessa presença consciente. Uma apercepção tão clara da própria e verdadeira natureza não é gradual, não depende do tempo. Isso não leva tempo. A apercepção é atemporal. Tu és a resposta para todas suas perguntas. Tu és a liberdade de uma cela sem paredes, firmemente notada e estabelecida na intuição e na sua natureza autêntica. Tu és incompreensível como o espaço. Assim como tu não podes conhecer a acidez do limão sem antes tocá-lo, tu não podes conhecer tua condição essencial apenas pela razão. Ambos devem ser provados. Tu podes permanecer no escuro e nunca ver a própria sombra. Ou podes entrar na luz do sol e ver a sombra do que ela é. Se insistires em buscar, então, pelo menos busque pela entidade presumida que está buscando. Ao fazer isso, encontrarás aquilo que nunca perdeste. Existe em ti o grande potencial. Acende o fogo interior. Quanto maior for o teu fogo, mais rápido a tua água ferverá. Este foi o trecho do livro Behind the Mind de Hu Xin em uma conversa com seus discípulos. Se você gostou desta obra, por favor, deixe o seu like. Se está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Muitas surpresas virão adiante. Fique conosco e até mais. Gratidão a todos.